público. E hoje eu quero falar exatamente para vocês sobre o método que eu desenvolvi e tenho aplicado ao longo já de um período legal e visto mudanças bem significativas na vida de pessoas comuns e inclusive muito tímidas, pessoas tímidas mesmo, e que conseguiram fazer com que isso que está aí na sua tela aconteça, que é você conseguir ter essa autoconfiança para você falar em público. Talvez você possa pensar que isso é bom demais para ser verdade, né? Fala, não, isso é meio bom demais para ser verdade, né? Será que isso é verdade mesmo ou não? Bom, se eu estivesse no seu lugar, eu sinceramente também poderia pensar a mesma coisa, porque realmente, dependendo de como a pessoa acredita como ela é, fica complicado de você imaginá-la falando em público. Mas eu vi várias dezenas de pessoas que aplicaram esse método e tiveram realmente uma transformação substancial na sua forma de se expressar. Muitas delas, inclusive, depois fazendo palestras, fazendo apresentações, gravando vídeos, criando canal no YouTube, fazendo palestras para network, entre outras coisas, de uma maneira diferenciada. Tem, inclusive, gravando programas de televisão, virando blogueirinha, como o pessoal gosta de chamar aí, de brincar. Ou seja, aqui são alguns dos alunos, dentre os mais de 130 que nós tivemos até o último ano, onde elas realmente praticaram o método e tiveram resultado. Talvez você pergunte assim, mas é típico a pessoa assim pegar e ter esse tipo de resultado? Só é se ela colocar o método em prática. Não adianta apenas você pegar e ouvir e não fazer, realmente aí você não tem resultado. Não é só no meu método, em qualquer um, né? Por isso, o que eu vou mostrar aqui são coisas que você pode aplicar hoje, e para que você já consiga começar a controlar não só os seus pensamentos, suas emoções e, com certeza, também seus comportamentos em relação a isso. Às vezes você talvez não me conheça, talvez tenha visto por um anúncio ou porque alguém te passou o link de inscrição do webinário. Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Edson Toshio, pode me chamar de Toshio. Eu sou trainer de oratória e de programação neurolinguística. Já tem 19 anos que eu atuo nessa parte da oratória em várias partes diferentes, em trabalhos distintos, aproveitando cada oportunidade para falar em público. Nos últimos 9 anos e meio eu estava atuando também no ensino superior como professor de TI. A minha formação, aliás, é toda pautada na área de informática. Sou cientista da computação, né? Eu tenho um bacharel em ciência da computação, sou especialista em engenharia de software e mestre em engenharia biomédica. E, além disso, eu tenho algumas certificações internacionais, entre elas a de trainer. Sou um dos 35 trainers no Brasil que tem a permissão de ensinar a programação neurolinguística em nível de licenciamento, ou seja, a pessoa que tem a permissão de se dizer um practitioner, um praticante de PNL. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso para que vocês tenham uma noção do que abrange toda essa questão da programação neurolinguística, a questão de hipnose, que também tem formação na área, e a PNL em si já envolve isso também. E vamos vendo como que as coisas se entrelaçam quando a gente fala de comunicação, de PNL, de oratória e tudo mais. Se por acaso você está falando, para você, né, Tuxo, você aí é professor, isso aí é fácil e tudo mais, você pegar e falar para alguém falar em público, é porque para você já foi, é uma coisa simples. Então, não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Eu talvez seja um pouco como você, tá? Por exemplo, eu era uma criança muito tímida, fechada, acanhada, reservada. Não conseguia conversar legal com a galera. Só para você ter ideia, eu sei que japonês é tudo igual, estou aí no meio dos meus irmãos, tá? Mas por acaso eu sou esse aí, ó. Talvez eu esteja com essa cara aí por causa do cabelo, não sei. Mas o que importa é o que interessa. Vamos lá. E realmente é uma coisa esquisita. Agora, o seguinte, quando você tem esse traço, digamos, mais fechado, tímido, reservado, isso acaba atrapalhando a sua vida como um todo. E realmente isso acabou acompanhando a minha até a adolescência, onde eu era zoado pra caramba, você não tem ideia. Se o pessoal chamou de bullying hoje, as coisas que passam era pior. E era aquele adolescente que o pessoal ficava zoando, ficava chorando, ainda mais quando você entra em escola nova, aí ferrou de vez, né? E isso atrapalhou muito muitas das coisas que eu realizava. Por exemplo, não era só medo de falar em público ou de falar diante de pessoas. É no 1 a 1, entendeu? O fato de repente, eu precisar falar com alguém, se eu estava sozinho com alguém, eu não puxava assunto. Tinha que esperar alguém puxar assunto. Não sei se você conhece alguém que faz isso, quem sabe você já passou por isso. E
Só que uma coisa aconteceu que mudou isso. E foi numa aula de ciências. Nessa aula de ciências, a professora Lídia, lá do Colégio Paulo Egídio de Oliveira Carvalho, fica na Vila Maria. Não sei se alguém aqui conhece. Eu estudei ali, acho que era no 91, 92, eu estava sexta ou sétima série. Na aula de ciências, a professora Lídia falou: ó, vocês vão ser avaliados através de uma apresentação. Eu falei: uma apresentação. Eu falei: caceta. E toda a turma teria que pegar e falar sobre um tópico que a professora escolheria. Eu acabei ficando com um tópico de doenças sexualmente transmissíveis. Teria que falar de algumas DSTs, 4 ou 5 delas, isso aí eu não me lembro ao certo. E eu era conhecido na época como um CDF. Se alguém aqui sabe o que é CDF, basicamente é aquela pessoa, não é um nerd de hoje, tá? O nerd tem umas diferenças aí. Mas o CDF da minha época é aquela pessoa, digamos, que só estuda e não tem vida social. É aquela pessoa que só fica vidrada nos... Considerada assim, tá? Não é que era, mas a pessoa é vista dessa maneira. Ela só é vista como alguém que fica estudando, mas não tem amigos. Eu era conhecido dessa maneira. Só pra você ter uma ideia, eu tenho uma prima chamada Yumi. A gente chama ela de Mi. A Mi, ela trabalhava na Varig. Caraca, faz tempo, hein, bicho? Meu Deus, então. Ela trabalha na Varig. Talvez você saiba, talvez não, mas quem trabalha em aeroportos, em empresas ainda mais de aviação, não sei se hoje ainda é assim, mas naquela época ela ganhava uma viagem por ano com acompanhante. Gratuita, assim, ela ganhava. Então ela ia para tudo quanto é canto, né? Uma vez ela foi para a Europa, eu não me lembro qual país foi. E quando ela voltou, ela trouxe alguns presentes para a galera, né? Então, trouxe presente para meus irmãos, para minha mãe, para meu pai. Aí trouxe umas coisas das horas, o brinquedo, sei lá o quê. Sabe o que ela trouxe para mim? Ela trouxe um estojo, bicho. Um estojo com compasso, com caneta, lapiseira, uma borracha lá que não acabava nunca, bicho. Era isso que eu ganhei. Porque, olha, a família me via também dessa maneira. Não era só a escola. Então, aquele bicho esquisito, que não falava com ninguém, que tinha vergonha, era zoado, ficava chorando, era isso. E aconteceu de eu ter que fazer essa apresentação. E eu não sabia como fazer isso. Simplesmente eu não tinha a menor ideia. Era a primeira vez que eu ia fazer uma apresentação em público. O que eu fiz? Eu fui pro método que eu sabia. Decorar. Decorar que nem um doido. Eu peguei o livro e fiquei, ó, mandando bala, lendo que nem um doido. Ficando aí meio, né, pirado. Mas consegui memorizar aquilo que eu deveria falar. E, de repente, chegou o grande dia do seminário. A gente nem falava seminário na época. Era apresentação. Não tinha PowerPoint. Na época eu usava transparência. A gente não ia usar transparência, não podia ter recurso, nada. Você tinha que chegar lá, cada aluno, se colocar de frente e falar. E aí eu vi vários alunos, eu estava numa carteira mais atrás, então tinha uma ordem, e aí ia chamando aluno por aluno. E eu vi vários alunos ali, inclusive aqueles que tiravam um sarro de mim, pessoas extrovertidas, que conversa com todo mundo, que zoa com todo mundo, passando mal lá na frente. Falava, você não compreendia o que ela queria dizer e tal. Aí eu falei, lascou, né? Porque se essa pessoa tá assim, eu vou pegar... Enquanto eles estavam falando, eu continuava lendo, para eu relembrar o que eu teria que falar. E chegou a minha vez. E nessa que chegou a minha vez, eu fui andando, olhando para o chão, porque não tinha coragem de encarar a galera, né? Sabe, você já se sentiu quando parece que os olhos estão sobre você? Foi assim que eu me senti, andando, olhando para o chão, caminhando lá na frente, até que eu cheguei lá na frente, aí não tem como, né? Eu não ia falar de costas. Aí eu virei, endireitei, olhei para a galera e comecei a falar desembestadamente tudo aquilo que eu havia decorado por horas e horas naqueles dias antes da apresentação. O que é interessante é que quando eu comecei a ficar falando desse jeito, eu notei um olhar diferente na galera. O pessoal começou a olhar, eu acho que eles estavam questionando mais ou menos assim, né? O que aquele chorão tá falando ali? Mas tá conseguindo falar? E isso daí fez com que eu, né, ganhasse um certo ânimo para continuar falando. Fora isso, o que aconteceu mais? Terminei, a professora me parabenizou, falou para eu voltar para o meu lugar, e nessa hora que eu estava voltando, eu não fiquei mais olhando para o chão. Aí eu comecei a olhar os olhos das outras pessoas, os outros alunos, e eles tinham um certo ar de aprovação pelo que eu havia feito. Então, é aquele momento que você pensa isso daí, sabe? Nossa, meu, gostei de fazer a apresentação. Isso é legal, isso é legal, isso é da hora. Porque foi a primeira vez que eu consegui falar, ser ouvido e não ser zoado.
Eu tinha aquela dificuldade do caramba de me expressar, eu queria de alguma forma ser ouvido, mas não conseguia. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. E isso fez eu começar a ver o falar em público como algo, peraí, isso aí está ao meu favor. Eu vou começar a pegar e aproveitar cada oportunidade, cada chance que tiver para falar em público, eu vou falar. E assim foi. E foi indo anos e anos. Como eu falei anteriormente, tem 19 anos que eu fico atuando mais constantemente com essa questão da arte de falar em público, da oratória e tudo mais. E aprendendo várias coisas, estudando uma série de coisas. Porém, eu, na verdade, durante esse tempo todo, eu fui aprendendo, fui realizando as coisas, mas eu nunca ensinei isso para ninguém. Eu nunca cheguei e ensinei as pessoas a como falar em público. Simplesmente usava isso ao meu favor, porque são coisas que, ao longo desse tempo, eu errei pra caramba, fiz um monte de coisa errada, perdi várias oportunidades, porque simplesmente o que eu aprendia era na marra mesmo, assistindo alguns programas de televisão na época, não tinha internet, ou se tinha, eu não tinha acesso, não tinha computador nem nada, e a gente foi aprendendo assim na marra. Só que, com o tempo, você vai realmente melhorando nesse aspecto. E chegou algumas coisas acontecerem nesse período, quando eu depois me tornei professor e foi começando a ministrar várias aulas. O que aconteceu de diferente, né? Alguns alunos começaram a chegar para mim e falar assim: "Ô, professor, tem como me ajudar?" Não. Vai em quê? Eu ministrava um monte de matéria diferente. Aí chegava e falava assim: "Não, é que para falar em público, fazer apresentação, tem que apresentar TCC. Ô, me dá uns toques aí, meu, como é que faz essa apresentação? Você dá uma aula interessante?" Eu falei: "Pô, beleza, então ajudava essa galera. Aí tinha projetos para fazer. Não tem TCC, mas tem projeto, ajudava esse pessoal. Outros que tinham seminários que os professores, outros professores pediam. Eu mesmo não pedia avaliação por seminários, porque eu sabia que os alunos ficavam pé da vida com isso. Então eu falei, não vou pedir isso aí não. Mas vários outros professores já pediam, então não tinha por que eu ficar pedindo também. Então eu comecei a dar um help para eles. E outros alunos, alguns deles, chegavam e falavam assim: "Ô, professor, não tem como você ensinar aquele professor lá não, a dar aula? Ou aquela professora lá, porque tá complicado. Ela fala, a gente não entende." E aí eu comecei a pensar a respeito. Eu falei, peraí, né? Tem um probleminha aí no meio. Porque até quem não tem medo, quem não tem receio, que é professor, que é instrutor, que é treinador, tem as suas dificuldades. Eu venho também tenho um background, né, um passado dentro da igreja evangélica, onde eu comecei mesmo falando bastante também em público, ensinando e tudo mais, e realmente, inclusive lá você vê pessoas com dificuldade de explicar as coisas, ou até sabem muito, mas não conseguem passar uma mensagem, ou se passam a mensagem, o pessoal não entende. E no meio acadêmico é assim, no meio das empresas é assim, com o seu trabalho talvez seja assim, na sua empresa talvez você seja um empreendedor, você passe por isso, e às vezes você fala coisa que o pessoal não entende. E isso foi realmente interessante, né? A gente começou a analisar tudo isso, falei, beleza, vamos pegar e vamos ajudar esse pessoal. E eu comecei a pensar mais a respeito e pesquisar sobre o falar em público. Eu descobri que é o maior medo que a população tem no mundo. Talvez você já tenha passado por algum desses sintomas aí. Tem gente que talvez passe por todos. E, além disso, eu acabei vendo que não só as pessoas têm muito medo de falar em público, grande parte da população, muito mais do que o medo da morte, só para você ter uma ideia, e também 50% da população se declara tímida. Imagina só, 50% da população se diz tímida. Aí pergunta para o tímido o que ele mais teme. Falar em público. Pois é. Aí você fala, caramba, é muita gente, sabe? E nesse caso, isso aqui tem vários links aqui levando a estudos da USP e tudo mais, onde o pessoal fez essas pesquisas e mostrando como que a timidez, quando ela não é realmente trabalhada, tratada, como ela pode impactar em várias outras áreas da vida da pessoa, não só pessoal, mas profissional e entre outras questões, levando até, dependendo, alguns tipos de transtornos, tá? Por isso eu falei, mano, vou começar a ajudar essa galera, né? Eu sei o que é isso, eu já passei por isso, eu sei como não é legal, e eu vou começar a ajudar esse pessoal. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o meu método. Talvez você pense, Toshio, você viu um problema, para você a solução foi qual? Então, para mim a solução foi lá e falar em público. Você fala, como assim? Quer dizer que eu tenho que ir lá e falar para resolver o meu problema? De certa forma, é como a gente diz, é que o problema é a solução. Já ouviu falar disso? O problema é a solução. Ou seja, você tem algo
incomodando você, atrapalhando a tua vida agora, é um problema que surgiu para você? Muitas vezes esse problema está trazendo uma solução não só para resolver esse, mas outros problemas mais. Chega uma hora que não tem como você evitar, não tem como você fugir do falar em público. Eu tive que fazer o que eu fiz, só que ao mesmo tempo eu vi que era bom. Eu consegui encarar aquela experiência como algo positivo. A minha apresentação lá na aula de cinema deve ter sido macaca, mas eu consegui falar o que eu havia decorado. Simplesmente isso. Não é a melhor forma, tá? Você decorar é para falar. Mas deu certo. E aquilo mudou a minha mentalidade. A partir daí eu comecei a aprender. É óbvio que demorou um bom tempo para eu chegar naquilo que hoje, por exemplo, eu faço. Mas, exatamente pensando nessa questão, a pessoa não precisa ficar tantos anos para se desenvolver. Ao contrário, tem formas legais de você chegar e fazer a coisa acontecer. E para eu pegar e falar para você sobre o método, que eu chamo de método ARPA, que eu usei lá no curso Fale e Inspire, mostrei as pessoas que aplicaram ele, é importante mostrar aqui qual que é a diferença. O que é diferente hoje no método tradicional, que a gente chama do status quo, o que as pessoas pensam do que é falar em público, o que elas fazem para conseguir fazer apresentações e como o meu método se diferencia disso. Primeira coisa é que quando você pensa na maneira mais tradicional, talvez você já tenha passado por isso, imagina só, eu tenho uma apresentação para fazer. Tá bom. Como é que você se prepara? Boa parte das pessoas, sabe como elas fazem? Elas chegam assim e falam, não, eu me preparo. Eu pego e eu leio várias vezes, eu ensaio muitas vezes. Falo, quantas vezes? 3 vezes. Você fala, meu Deus, como que você ensaiou? Fiquei imaginando todo o texto que eu tenho que falar. Imaginei, pensei, e legal, tô pronto. Tá. E aí quando vai lá, faz a apresentação, dá branco, esquece das coisas, não sabe a sequência que tem que ser feito. E aí ela acredita que, não, sei lá, eu não nasci para falar em público, porque, sabe, não dá certo, eu me preparo muito. Só que isso não é preparar. Essa não é uma forma correta de preparo. Mas não é só isso. Tem gente que, quando ensina oratória, quando ensina como você vai falar em público, eles chegam a falar o seguinte, você tem medo de olhar para as pessoas, não é? Então, quando você chegar lá no palco, na frente da galera, não olha para ninguém. Simplesmente ou olha na testa deles, ou olha para o horizonte, ou fixa um ponto lá no fundo, olha para o relógio e fica olhando para lá. E fica falando. Está errado. Se você não olha para as pessoas, você não cria uma conexão necessária com elas. A gente está aqui no online, mas você sabe que a gente em breve volta para o presencial, isso não vai mudar e vai continuar o online. Então tem maneiras de eu fazer essa conexão com as pessoas no presencial e na forma virtual. E quando a gente trabalha dessa maneira, a gente consegue realmente se conectar com essa galera, fazer a coisa acontecer de um modo legal, específico. E isso é incorreto. Ou, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que chegam e falam assim, os erros mortais da oratória. Não coloca a mão no bolso. Se você colocar a mão no bolso, está errado. Aquele palestrante pôs a mão no bolso, está errado. Ele ficou com a mão para trás, está errado. Porque eu ouvi falar que é errado. Não tem isso. Porque a pessoa fica tão preocupada com isso, que ao invés de ela se preocupar mais com o conteúdo, com o valor que ela vai trazer, a maneira como ela vai transmitir a mensagem, ela fica preocupada. Será que a mão está no bolso? Será que não está? Quanto tempo está aqui? Será que eu coloquei a mão para trás? Eu cocei a cabeça. Quer dizer que eu estou duvidando de alguma coisa aqui? Será que eu estou mentindo? Ela fica tão preocupada com isso que ela fica ansiosa, nervosa, começa a realmente passar mal e não consegue mais fazer o que ela deveria fazer, que é levar aquela mensagem. Toshio, quer dizer que eu posso ficar o tempo todo com a mão no bolso? Não, você não precisa ficar o tempo todo com a mão no bolso, nem o tempo todo com a mão para trás, nem o tempo todo com a mão na cabeça, nem o tempo todo falando rápido. Não. Seja você. Eu já tive um professor que ele vivia com a mão no bolso. Estudei numa escola, que se chama Nossa Senhora do Sion, fica lá na Cosmorama, zona norte de São Paulo. Não sei se você conhece também. O que aconteceu lá? Era, acho que 6ª série ou 5ª série. Ele ia lá dar aula pra gente, ele sempre estava com a mão no bolso, mas não era só durante a aula, era todo o tempo. Tanto que a gente achava que ele tinha uma mão mecânica ou que ele tinha um problema sério na mão. Era o que falava, era um tipo de um mito que rodava lá, mas ele nunca tirava a mão do bolso. Aí é diferente. A pessoa tem alguma coisa que ela não pode, por algum motivo, tirar a mão do bolso. Entendeu? Por isso, o que eu quero que você entenda é que não tem o que é o certo ou o errado na hora de você falar em público. Pode ter aquilo que é melhor ou pior, aquilo que pode, de repente, se encaixar numa situação ou outra. Mas que você fique, primeira coisa ciente, é que você seja você
mesmo que você seja você mesma, para que você traga essa essência para a galera e a emoção realmente seja transmitida. Então, a questão que eu desenvolvi ao longo desse tempo caiu no curso Fale e Inspire, que é oratória com PNL, e esse método que eu chamo de ARPA. E é onde eu trabalho todos esses aspectos, tanto emocionais quanto a maneira como a pessoa se prepara para entregar a apresentação. Se você está curioso por que é ARPA, é que é uma sigla, tá? Então, o A é de autoconhecimento, onde a gente trabalha uma série de situações para que você entenda como que o medo é gerado, como que a sua mente trabalha, como usar a sua mente a seu favor, como que você consegue controlar a questão da timidez, vencer a ansiedade, nervosismo, como que isso acontece. Inclusive, o R é de ressignificação. Se você já passou por momentos traumáticos, problemáticos, que te atrapalham na hora de você fazer uma apresentação, nisso aqui, você simplesmente não sofre mais. Acaba. E você começa a ver o falar em público de uma maneira totalmente diferente. Só que não é só isso. Não basta eu só não ter receio, medo para falar em público, entende? Com certeza tem pessoas aqui que não tem nada disso, que conseguem falar tranquilamente. Porém, não só basta isso. Você já viu pessoas que não têm medo, mas não conseguem transmitir a mensagem? Já viu pessoas que não têm medo, que são, sabe, bem ousadas, são bem extrovertidas, elas vão lá e falam e tudo mais. Tem gente até que fala demais. Só que falta alguma coisa, ela fala um pouco além. Compreende? Isso daí é falta dessa preparação. Ela precisa realmente saber, peraí, o que eu posso fazer, de que maneira eu posso me comunicar, com qual público que eu vou falar, o que eu posso fazer para que eu tenha realmente uma assertividade maior na minha mensagem e tenha a parte final, que é a apresentação. Ou seja, no falar em público, no método aqui do ARPA, a apresentação ela vem lá embaixo. É depois de você ter o seu estado emocional controlado, trabalhado, você saber o que você tem que fazer, ter todo um trabalho, um ensaio para várias formas de apresentação, tem várias formas de você fazer apresentações, e a partir daí que eu consegui fazer isso, no grande dia eu chego e faço acontecer. Eu até chamo esse apresentação de a hora do show. É o momento de você brilhar, de você trazer a mensagem, de você fazer realmente com que o seu público seja beneficiado com a sua mensagem, compreende? Importantíssimo isso. Pode ver que para eu colocar isso tudo que o método ARPA traz, desde você colocar do autoconhecimento, a ressignificação, você fazer preparação eficaz para vários tipos de discurso, falar de improviso, por exemplo, é uma das coisas que a gente ensina, como você fazer leitura de uma forma realmente impactante, como que eu posso fazer uma preparação adequada com vários métodos diferentes de apresentação, como é que eu posso gravar vídeos e fazer testes e tudo mais. Tudo isso eu precisaria de horas e horas e horas e horas para poder te ensinar. Então não tem como eu te ensinar isso tudo aqui hoje, tá? Por isso, eu aqui vou fazer uma apresentação para você, para quem quer ir mais a fundo. Para quem quer ir além nesse conhecimento, eu quero que você saiba a oferta que eu vou fazer para você. Eu tenho o curso Fale e Inspire, que é aquele presencial de oratória com programação neurolinguística, PNL, programação neurolinguística, tranquilo? Muito bem. Como eu não tenho o tempo todo para fazer aqui tudo que diz respeito ao curso em si, eu quero anunciar a abertura das vagas para o curso online do Fale e Inspire. É online, mas vai ser assim, ó, ao vivo comigo. 5 encontros ao vivo pelo Zoom, onde você vai ter todo esse conteúdo do método ARPA sendo ministrado para você. Hoje, eu abro as matrículas para esse curso e elas ficarão abertas até terça-feira, que é o dia 21, até a meia-noite, até 11h59. Na quarta-feira a gente já começa. Quarta-feira à noite, às 20 horas, das 20 às 22, mais ou menos, pode ser que passe um pouquinho ou não, mas é 2 horas de curso, 5 encontros ao vivo, onde você vai não simplesmente ficar me ouvindo aqui falando, não, a gente vai pegar e vai ter salas simultâneas, onde vai ter atividade, um monte de coisa para você fazer, é prática. Coisa da hora para você desenvolver essa habilidade. E, Toshio, mas eu não consigo fazer aula nas quartas-feiras, porque serão 5 encontros nas quartas. Então começa dia 22, depois dia 29, vai indo as 3 semanas de agosto. E se eu não conseguir participar de uma aula, não tem problema nenhum. Elas ficarão gravadas e serão disponibilizadas na área de membros, onde o curso fica hospedado, e você vai poder fazer quando você quiser. Além disso, você vai ter um grupo no Facebook exclusivo para alunos. Você acha que as aulas são só esses 5 encontros? Tem um monte de coisa da hora que eu vou passar para vocês, para que vocês possam fazer essas atividades, mandar vídeo, tirar dúvida, interagir ali. Imagina só uma comunidade de pessoas
A galera que está aqui, pensa. Todos têm o mesmo propósito. Você já se sentiu meio sozinho? Ou pessoas, por exemplo, que, caramba, né, eu pensar que só eu tinha essa dificuldade, eu pensar que eu era o esquisito, eu pensar que eu que não tinha esse dom. Não, não é. Imagina você numa comunidade, pessoas que têm a mesma meta, o mesmo objetivo, que querem desenvolver essa habilidade, que querem realmente triunfar em várias áreas da vida. E quando você trabalha a comunicação, você consegue isso. Isso é simplesmente fenomenal. Todos trabalhando juntos, uns ajudando aos outros. Não só eu ajudando vocês. Olha que da hora. Fora isso, você vai ter acesso por um ano inteiro a esse conteúdo. Além da minha assessoria para te ajudar em várias coisas. Ah, tem apresentação para fazer, Toshio, você pode avaliar? Sim. Eu tenho uma palestra para realizar, você pode dar o feedback? Sim. Eu tenho um vídeo que quero subir no canal no YouTube, você pode ver para mim o que pode ser melhorado, ou o que está legal? Sim. Você vai ter acesso comigo por um ano inteiro para te ajudar a desenvolver, colocar o método ARPA realmente em prática. É muito bom. E agradeço os comentários que o pessoal está colocando aí no chat. Brigadão mesmo, fico feliz de ajudar. E dentro desse curso aqui, que vai ficar disponibilizado para o ano todo, e só uma coisa, quando eu vou, todas essas aulas serão gravadas e disponibilizadas até 24 horas depois na plataforma. Então você vai poder rever quantas vezes você quiser. Só a única coisa que não grava são as salas simultâneas com as atividades. Isso daí, mas eu tô achando, como é que eu vou fazer então? Aí a gente cria as atividades no próprio grupo do Facebook, outras coisas que você vai ter de dúvidas, interações, só falar diretamente comigo e com a galera e a gente vai fazer. Mas não é só isso. Não é só isso. Você tem bônus também. Depois das 5 semanas de aula, que a gente fecha o curso Fale e Inspire, vai ter videoaulas gravadas ali para você sobre persuasão e gatilhos mentais. Como é que você pode utilizar as ferramentas de persuasão e como trabalhar na mente da pessoa para que você possa mostrar a importância daquela coisa que você oferece, aquele serviço, aquele produto, de maneira que você possa, inclusive, vender mais. Persuasão em gatilhos mentais, essencial. Técnicas específicas que vão entrar aí para você. Também, eu vou usar slides. Como que você pode desenvolver esses slides de melhor maneira? Vai ter uma aula só disso e outra, como editar vídeos pelo celular. Aí você vai ter várias maneiras interessantes de fazer com que os seus vídeos sejam promulgados, que você mostre quem você é, que você cresça a sua autoridade no mundo digital. Toshio, mas eu não quero isso. É bônus. É bônus. Se você não quiser fazer, não tem problema. Mas para que você possa ter isso bem trabalhado, você tem que ter feito aquelas 5 semanas de aula. Para que você possa simplesmente colocar em prática em cima disso. É um conhecimento a mais avançado. Beleza? Só esses bônus custariam R$ 491, 297 do Persuasão e 97 de cada um dos outros dois. Só que isso aqui vai sair de graça para os alunos do Fale e Inspire. Não vai pagar nada por isso, não. Qual é o investimento, então, Toshio? Para você que tem interesse em avançar na oratória, não quer mais perder oportunidade, que quer realmente, pensa daqui, né? Faz uma projeção. O que você já perdeu de oportunidade? Eu conheço um monte de gente que já perdeu promoção, ou que nem se candidatou à promoção. Teve um caso aqui do Anderson comentando aqui que ele nem foi para dar aula, ou seja, ele tem a oportunidade de dar aula, de ministrar aula, de ganhar, e não foi. Não é o único. Eu vi pessoas anos e anos no mesmo cargo. Conhece gente assim? Não é promovida, não consegue ir, não consegue avançar? Pois é. Quanto que isso custa? Pensa. Digamos que você, de repente, tem uma promoção, você até concorre, mas você não consegue. Você não consegue ir. Beleza, você não consegue. Aí uma pessoa até menos capacitada tecnicamente que você consegue aquela promoção. Você vai ficar como? Vai ficar pé da vida, né? Vai falar, caramba, eu sei que eu sou melhor, eu conheço, mas ela se comunica melhor? Ela consegue gerenciar melhor a equipe? Ela consegue envolver o público, aquela conexão que eu mostrei para vocês? Ela vai sim ser promovida, porque ela precisa gerenciar pessoas. Ela vai ganhar mais, não tem como. Aí você fala, na próxima eu concorro. Na próxima vez eu vou concorrer. Quanto tempo depois? 6 meses? 1 ano? De quanto em quanto tempo tem promoção na sua empresa? Agora pensa que você tivesse, sei lá, seu salário era R$ 3.500. Com a promoção iria para R$ 4.300, R$ 800 de aumento. É muita coisa, né? Eu sei que tem promoções que vão bem mais do que isso. Eu estou só colocando baixo, beleza? Então pensa, 6 meses. 6 vezes 8, 48. São R$ 4.800 a menos que você poderia ter, inclusive no seu fundo de garantia, rendendo alguns jurinhos aí. E você não está recebendo aquilo. Não, mas não é de 6 em 6 meses, são 12 meses. Então são R$ 9.600 a menos na tua conta, no seu fundo de garantia e tudo mais. Aí você fala, não, mas eu já fiquei no mesmo cargo por 2 anos. Opa! Então vai lá, são quase aí seus R$ 20.000
Pensa em juros e tudo que você está perdendo. Quantas coisas você deixa de fazer por isso? Quanto que te custa não ter esse conhecimento? Quanto custa para você perder a oportunidade? A gente chama isso de custo de oportunidade. Eu tenho uma oportunidade, se eu não faço, eu estou pagando por aquilo de alguma maneira. Ah, você fala, Toshio, eu não estou concorrendo para uma promoção. Eu tenho a minha empresa. Legal! E aquele cliente que de repente você não consegue fechar? E aquele cliente que o concorrente passa por você? E aquela mesa de negociação que a sua proposta, você sabe que ela é boa, mas você não consegue passar isso de uma maneira confiável. E o outro pega. Esse cliente compraria quanto de você por mês? 5 mil? Só em um ano que você perdeu esse cliente, são 60 mil a menos no seu faturamento. Isso chutando baixo, porque tem clientes que pagam muito mais do que isso mensalmente com os produtos ou serviços que consomem. Você não ter esse conhecimento custa caro. O valor que a gente tem aqui é simplesmente muito alto o que você consegue ter de valor. Agora, de preço, o curso Fala Inspire sem o bônus é 997. Se você, por que não tem o bônus? Porque o bônus é de graça, porra. 491 ia dar uns 1.400 aí. É 997. E um valor bem baixo, se você for considerar tudo aquilo que você pode conseguir com o conhecimento desse. Porém, não é isso que vai pagar, não. Pagar 12 parcelas de R$ 39,70, dá menos de R$ 1,35 por dia. Um ano de curso, R$ 39,70. Ou, se você quiser, fazendo à vista, você tem aí quase 17% de desconto, sai R$ 397 à vista. Por tudo isso que eu comentei com você. O curso, as aulas virtuais, acesso um ano inteiro, a minha assessoria, o grupo no Facebook, os bônus e tudo mais. E se por qualquer motivo, durante os 30 dias ali, iniciados os cursos, você chegar e falar assim, Toshio, não curti, não é para mim, manda um e-mail para mim e eu te devolvo todo o dinheiro. Você tem 30 dias de garantia, o risco para você é zero. É zero. Você pega, investe, faz. Ah, não gostei, manda um e-mail, eu te devolvo todo o dinheiro, preto no branco, sem problema algum, continua amigo e vamos, segue a vida. O risco está sobre os meus ombros. Aproveita essa oportunidade para que você possa fazer a coisa acontecer e realmente, a partir daí, você vislumbrar novos ares na sua vida profissional e também na sua vida pessoal, que a gente abrange nesses cursos. Toshio, o que vai ter nos 5 dias? No primeiro dia, você já vai aprender como é que o medo é causado, como que você pode fazer para controlar isso, como que é a PNL, você vai aprender o que é PNL, como que eu posso usar a programação neurolinguística para transformar toda essa visão que tem do medo, da ansiedade, do nervosismo, da timidez. Então já começa não só o autoconhecimento e já ressignificar uma série de coisas só no primeiro dia. Fora isso, nos demais dias, no segundo dia, por exemplo, você vai aprender sobre os pressupostos da programação neurolinguística. Como é que eu consigo ressignificar uma série de situações, entender como a pessoa se comunica comigo, conseguir desenvolver escuta ativa e rapport. Rapport é conexão, harmonia com a galera. Como é que eu faço isso? Várias práticas para você realizar. No terceiro dia, você já vai saber ali coisas relacionadas desde o histórico da oratória, como que eu posso usá-la da melhor forma possível, criando a persuasão e tantas outras coisas legais. E fazer as técnicas para que eu consiga me controlar emocionalmente, além do que você já aprendeu com a PNL. Entram outras técnicas de respiração, entram técnicas de postura, entram várias coisas bem legais que você vai aprender no terceiro dia. O quarto e o quinto dia são simplesmente focados nas estruturas de apresentação. Falando de improviso, fazendo o discurso lido e também preparando apresentações, pitch de vendas, um monte de coisa para que você faça acontecer. É isso, meus caros. As matrículas estão abertas até dia 21/7, terça-feira, às 23h59. Esse é o link que, inclusive, eu posso pegar e colocar aqui para vocês no chat. Aí vocês podem pegar e acessar para fazer a aquisição do curso. E aqui eu abro para perguntas. Deixa eu ver aqui. Se você quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone, mandar bala, fica à vontade aí que a gente tá junto. Galera aqui, ó, elogiando, obrigado pelos parabéns, pô, obrigado. E parabéns por vocês estarem aqui hoje, meu Deus do céu. O André, o Paulo Goulart, a Cida, a Marisa, tudo belezinha, o Lúcio, Vanessa, valeu, obrigado, Cíntia, você é um exemplo, já fez o curso com a gente, a Dilson, brigadão, cara, pela presença, o cara. Joelma, valeu, obrigado, Jaqueline, muito bom, Camila, o Brás,
Opa, seguidor do Laís Ribeiro é o cara, hein, mano? O doutor, eu não sou o doutor, não, mas obrigado, viu, Brasil? Valeu, obrigado. Laís Ribeiro é o cara. Obrigado, Arlete. Show. Que legal que agregou para você. Obrigado, Anderson, ali, ó. Show de bola. Vai ter como conversar no privado? Anderson, tem tranquilo. Vocês podem conversar comigo no privado pelo próprio e-mail ou pelo meu celular. Se vocês chegaram a pegar no celular, eu deixo, inclusive, no Instagram lá, tem um celular, você consegue pegar, eu coloco aqui. Boa noite, posso falar? Pode falar agora, fica à vontade. Boa noite, pessoal. É o seguinte, eu estou estudando, agora vai voltar às aulas em agosto, vai ser online, né? E é um desafio também para todo mundo da escola, né? Sim. E eu queria saber se daria para fazer os dois cursos juntos, né? Se não iria atrapalhar no caso, né? Que é à noite, né? Que eu faço. E à noite também. Perfeito, perfeito. Excelente pergunta. No caso, não atrapalha porque, assim, como eu disse, vai ficar gravado. Se você não pode participar da aula ao vivo, essa aula vai ficar gravada. Vai ter atividade. A aula não é só essa presencial, tá? Vai ter coisas que eu vou pedir para vocês, desafios bem legais para colocar lá no grupo do Facebook. Então, durante a semana, no horário que você puder, você vai fazer. Isso que é legal do online, né? Você pode acessar quando você quiser, você faz quando você puder e quantas vezes desejar. Se fosse só o presencial, perdeu, não consigo ir. E aí você fala, mas eu não consegui fazer as atividades que eu faço no presencial aqui. Não tem problema. Dependendo se tiver pessoas específicas que, caramba, não consegui participar, a gente cria um outro dia que fique bom para todos. E para todos que possam participar, né? Vamos fazer um novo dia de uma live aqui, que é fora desse sim. E as pessoas que não participaram vão pegar e vão fazer a dinâmica com a galera. Sem problema. A gente vem, acessa o Zoom novamente, cria as salas simultâneas e a gente aplica. A gente tem um tempo tranquilo para fazer acontecer. E lá, geralmente, eles abrem a videoaula das 8 horas em diante. Se for antes, aí dá para fazer esse problema. Realmente, o problema de antes é que as pessoas normalmente têm um probleminha para vir antes. Né? Por exemplo, porque questão de horário, 6 horas, por exemplo, tem galera ainda trabalhando para ou voltar para casa ou para pegar os filhos na escola ou para fazer outras atividades. Vai querer tomar um banho, vai fazer alguma coisa, está naquela correria. Por isso que eu coloquei às 8 horas. Para que a pessoa possa mais tranquila, né? Ela já está de boa. Aí ela faz a aula com a gente. Realmente, suas dúvidas são muito válidas, muito bem colocadas aí, e são coisas que aparecem na vida da pessoa. Né? Mas aí você vai administrar os dois, né? Isso. Mas passei o link aí, hein? Passei o link, Cida. Obrigado. Eu tinha mandado sem HTTPS, aí eu coloquei, agora foi o link. Olha que legal. Aí o link está aí. Volta lá nas perguntas. Quem mais aqui gostaria de fazer algum questionamento? Alguém tem alguma dúvida? Não precisa ser dúvida do curso em si. Se você ficar alguma dúvida de técnica que eu passei, alguma coisa, fica à vontade. Obrigado, Lucilene. Obrigado pela presença. Fico feliz ali por todos vocês estarem aqui. Muito legal. Galera, 10 horas. Olha que da hora. 10:01. 10:01. Show, show, show. Temos aqui a galera presente. Mais uma vez, então, agradeço imensamente a presença de vocês, a atenção de todos, a participação. E, nesse caso, nós encerramos essa transmissão do nosso webinário. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, eu mandei o meu telefone aí no chat. Tem também o meu e-mail, que é o contato. Ele deve ter recebido aí para você, mas eu coloco também aqui, ó. Mas no chat não vai aparecer para a gente de novo, né? Qual parte? O telefone? O telefone, Eu mando de novo. Aqui, ó. Isso aqui é o e-mail. E para vocês o telefone 980537934.